Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta agora para conversar um pouquinho sobre café. Hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa da Universidade de Lavras, a UFLA, que ela encontrou um novo inoculante para fermentação controlada que garante agregar mais valor à bebida e que deve mirar aí um novo mercado de cafés especiais. Hoje a gente vai conversar com o Ricardo Minoro. Ele é um dos produtores que está fazendo parte desse experimento. Nesse último final de semana, ele fez a primeira fermentação nos seus cafés lá na sua lavoura e a gente vai saber dele o que ele achou e quais são as expectativas. Ricardo, seja bem-vindo a Notícias Agrícolas. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar algumas informações sobre essa novidade que é a fermentação controlada em cafés, utilizando a levedura, né? O organismo para padronizar o processo. Ricardo, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, você trouxe para a gente que o seu teste está sendo feito agora, é o primeiro ano na sua lavoura, mas que você já vem acompanhando, pesquisando, reconhecendo esse trabalho da professora Rosiane lá na Universidade de Lavras há um tempo. Como que você decidiu implementar isso na sua lavoura e por quê? Sim, o primeiro contato com as informações sobre fermentação foi em 2018. Na SCA, né, na Associação dos Cafés Especiais, que foi em 2018 lá em Seattle, nos Estados Unidos, no qual eu encontrei com a professora Rosane de Lavras, microbiologista, a qual ela tem a pesquisa sobre leveduras para separar isso e ter uma uniformidade, e também em parceria com o professor Borém, lá em Seattle, nessa ocasião dessa convenção. Foi feita algumas reuniões, alguns testes à cega para experimentar a pontuação desses cafés, o qual achei muito positivo, porque no geral elevou a pontuação de em torno de 82, 83 para uns 87 pontos, assim, uma média geral. Ricardo, você está fazendo pela primeira vez isso na lavoura, seu primeiro processo começou, você concluiu a fase de fermentação neste final de semana. Como é que isso foi feito? Quais são as expectativas? Ficou dentro do que você estava esperado? O trabalho foi além daquilo como que era esperado? Conta pra gente como é que foi sua experiência. Então, eu achei o processo tranquilo, assim, a gente colheu o café, separou os verdes, e os boias, assim, o seco, deixou somente os cerejas, né? Colocamos dentro dos tambores. O protocolo da empresa que nos passou os inoculantes foram de deixar dentro dos tambores dentro de 24 horas. Após as 24 horas, a gente fazer a primeira leitura de temperatura, né? Acompanhar a temperatura em torno de 8 em 8 horas, no qual essa temperatura foi subindo. Quando estabilizou e a temperatura começou a cair, foi o momento de tirar dos tambores e esparramar no terreirão. A primeira impressão de quando a gente abriu os tambores foi um cheiro mais ou menos de algum tipo de conserva, ácido acético, né, pelo processo da fermentação. Uma cor amarronzada, achei positivo. Experimentamos alguns grãos, assim, eu acredito que a qualidade vai ser uniforme e vai ser superior. Você, como engenheiro agrônomo, Ricardo, o que te chamou a atenção nesse processo? O que tem de diferente nesse processo de fermentação que nos promete fazer essa elevação da qualidade do café? Eu achei interessante foi a forma pela qual a gente coloca o produto em bioreator, que ele é fechado, então a gente consegue ter um padrão para ter rastreabilidade, ter lotes assim, repetir os lotes de um ano para o outro, controlando temperatura, dependendo do comprador, o exportador, algum tipo de cafeteria aí no mundo, conseguir o mesmo lote no próximo ano, ter uma identidade da qualidade do café. A gente consegue ter o controle, tentar ter o controle de todo o processo, porque geralmente quando a gente seca em natura, em terreirões, alguma coisa assim, cada ano muda, porque como são seres vivos, a microbiota assim que vem no café,
que já tem no grão, já existe fungos, bactérias e cada ano muda. A gente inoculando, colocando um material, uma biologia ali já conhecida e acompanhando a temperatura, normalmente pode ser que a gente consiga repetir o processo de um ano para o outro. Tá, esse primeiro experimento, Ricardo, foi com quanto de café? A gente já consegue... Qual é a próxima fase? A primeira fase, esse projeto, o protocolo é de ter no mínimo 20 sacas beneficiadas limpas, né? A gente começou com tambores de 200 litros, o café foi colocado cereja dentro de tambores de 200 litros, vai ser em torno de 50 tambores de 200, no final o lote de 20 sacas. Em questão de pontuação, Ricardo, quando que a gente vai ficar sabendo? Sua expectativa é de que realmente aconteça essa elevação? Como que você está prevendo finalizar esse primeiro lote? Eu acredito que vai ser em torno daqui uns 30 dias até terminar o processo de secagem. Aí vamos ter que encaminhar para o armazém, beneficiar o lote e vai ser encaminhado provavelmente para o Porto de Santos, para os CryoGrader fazer o teste de degustação sensorial, né, para pontuar. E eu quero de antemão fazer um comparativo, pegar um cereja, o mesmo café da mesma área, não fermentar e pontuar para ver se teve acréscimo ou não desse processo. Em questões de custo, Ricardo, a gente sabe que essa pesquisa é uma parceria com uma multinacional que fornece esse produto para o produtor conseguir fazer. Você teve algum investimento, alguma coisa que tenha pesado no seu orçamento? Ou, por enquanto, as avaliações continuam sendo positivas também para a questão do bolso? O plano piloto, o início agora, o custo foi irrisório, assim, mas é questão de ter termômetro, um pouco de mão de obra, que como é um processo inicial, a gente não tem maquinário para isso, teve que fazer meio que manual, né? Um lote bem menor, mas o custo tranquilo, não onerou muito não, porque é um lote pequeno e vai ser pequena parte da produção. Ricardo, não posso deixar de te perguntar como é que está a colheita aí na sua região? Está correndo tudo dentro do que era previsto? O produtor está conseguindo trabalhar sem encontrar grandes dificuldades? O clima está ajudando? Qual que é o cenário? Conta um pouquinho para a gente. A nossa região aqui do Cerrado, por enquanto, está ok. Teve um pouco de chuva no início, mas por enquanto agora tem bastante sol, o clima está favorável para a colheita. Tem um pouco de previsão para final de semana de chuva, mas por enquanto está ok. Está dentro do programado. A gente tem uma expectativa muito grande com essa safra, Ricardo. Para além de ter quantidade, que ela vai ter uma qualidade muito boa, a safra desse ano para o Brasil. Você também aposta nisso? A gente realmente vai ter uma produção aí diferenciada em comparação com os outros anos? Eu acredito que a produção não vai ser tão alta quanto esperado. Eu acredito que tem muita especulação envolvida. Vai ser porque a cafeicultura vem de muitos anos passando em dificuldade, né? O estoque de passagem foi muito baixo, quase zero. Eu acredito que o mercado vai se estabelecer, vai ser positivo esse ano. Não vai ser super safra, por mais que a produtividade seja boa, né? Não vai ser. Teve alguns FOPs de geado ano passado, então eu acredito que vai produzir bem, sim, mas não em termos de superprodução. Ricardo, agradeço sua companhia aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente te espera para contar mais vezes como é que está sendo esse projeto por aí. Obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, essa foi a nossa conversa então com o Ricardo Minor, ele é produtor de café especial, engenheiro agrônomo e está participando daquele projeto da UFLA que visa aumentar a qualidade do café por meio de fermentação controlada. A um primeiro momento, o Ricardo trouxe que ele fez a fermentação no último final de semana, ao abrir os tambores a expectativa continuou boa, esse café agora está em processo de secagem, a gente vai continuar aqui no Notícias Agrícolas acompanhando para ver como é que vai ser o desenvolvimento desse café. No mais, eu vou ficando por aqui. Em breve nós estamos de volta.